Em 2019, Vilela, como resultado direto da tragédia de Brumadinho, foi apresentado um projeto de lei que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Ou seja, o controlador da empresa não cumpriu as normas de segurança, a barragem rompeu e causou desastre ambiental e humano, ele vai ser criminalizado. Você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Em relação ao PL 2788, é uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem, se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. Os principais instrumentos de defesa do meio ambiente da legislação brasileira está sendo utilizado para achacar empresários por interesses políticos e isso não se reverte em proteção ambiental. Então, eu quero fazer perguntas também objetivas para você. O que você acha de depois de fazer o EIA-RIMA, você ter a conversão de 10% em compensação ambiental e mais de 8% desse dinheiro não ser destinado efetivamente para compensar os danos e os impactos ambientais causados por esta obra de infraestrutura? Viram que o deputado não respondeu a pergunta. Veja, o deputado votou contra criminalizar rompimento de barragens por negligência. Se o deputado discorda do projeto, ele poderia, por exemplo, apresentar uma emenda. Ele poderia debater com sua bancada ou com seus pares para fazer mudanças no projeto e torná-lo melhor. Você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Jones Manuel? Gente, como vocês percebem, o deputado está fugindo do assunto. Ele está puxando um debate sobre licenciamento ambiental, que tem uma pergunta para fazer para você sobre isso, sobre uma votação sua, que é pró-desmatamento, mas a pergunta que eu fiz foi muito objetiva. Frente à tragédia de Mariana e Brumadinho, houve um consenso na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi aprovado, a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra, para endurecer a regulação penal, endurecer as penas. E o EIA-RIMA nada? Acabou meu tempo. Ah, entendi. Não deu tempo de responder. Eu perguntaria pra você. Dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e pra você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria pra fazer a revolução? Seria uma coisa ok, assim, pra você? Em Brumadinho, mais de 270 pessoas morreram e você não explicou porque votou contra. Dito isso, vamos diretamente à pergunta. Veja, gente, a pergunta ela tem uma mentira, né? Não se implementa um projeto comunista num âmbito municipal, né? Nenhuma eleição está em jogo se vai ser o modo de produção, o regime, se vai ser socialista ou comunista. Isso não está em jogo numa eleição, especialmente numa eleição municipal. O deputado deve saber muito bem que o município, no Brasil, a estrutura de municipalidade, ela concentra bem pouco de capacidade arrecadatória, decisória, que tem uma hiperconcentração de poder no âmbito da União, né? Vamos lá, eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Jones não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental. E você não respondeu como você articularia, como você construiria a maioria para governar. Você ia aceitar as indicações políticas? Quais partidos que iam fazer essas indicações políticas? Como é que um comunista revolucionário faz articulação política dentro da política institucional agora que você é um dirigente partidário que quer disputar o poder? Um dia pode ser que você ganhe a eleição, né? Até agora não aconteceu, mas você ganha a eleição um dia, você vai articular como e você vai aprovar como. E ele também não respondeu, reparem bem. O PL que criminalizava o rompimento de barragens por negligência, se ele tinha discordâncias, ele apresentava tentativa de mudança e melhorar o projeto. Ele só votou contra e nunca mais apresentou nenhum projeto de lei. Eu aprovei. Não, peraí. Para a próxima pergunta que eu quero fazer, que é sobre regime fiscal, PEC do teto de gastos, Jones, um tema que você conhece profundamente, eu não tenho a menor dúvida, e que você vai adorar debater política fiscal comigo. Feita a PEC do teto foi que o juro saiu de 14,25% para 6,55%, a inflação saiu de 9,32% para 2,76%, o PIB saiu de menos 7%, a pior crise da história do Brasil, pior até do que a pandemia, sem que a gente tivesse uma pandemia, que foi no governo Dilma, para um crescimento de 3%. Só quero te questionar, se você é contra o teto de gastos, né, qual que é a política fiscal que você defende? Você defende um liberou geral? Teto de gastos, vamos lá. Primeiro, a crise provocada no governo Dilma II foi uma crise provocada por uma política de ajuste fiscal. A presidenta Dilma trouxe o banqueiro do Banco Bradesco, Joaquim Levy, para ser ministro da Fazenda, que aplicou uma política de ajuste fiscal que cortou quase 20% do investimento público em 2015, combinado com os efeitos da Lava Jato, derrubou a economia e aí sim causou a maior queda do PIB da história brasileira, mas foi uma política de corte de gastos. Você tinha uma economia desacelerando, a taxa de emprego estava alta ainda, o endividamento da família estava relativamente baixo, um terço das famílias estavam endividadas, mas eram dívidas pagáveis, só que aí quando vem o ajuste fiscal, a economia vai pro buraco, a taxa de desemprego dobra em 10 meses. A taxa de desemprego em 2015 dobrou em 10 meses por causa da política do ajuste fiscal e aí acontece tudo que a gente sabe. Consequência do teto de gastos do Temer. O deputado tá falando que baixou a inflação. Isso é um absurdo, porque ele tá fazendo uma correlação que não tem base. Por exemplo, 1/3 da inflação no Brasil são preços administrados. O que é isso? É preço de conta de luz,
de conta de água, de combustível e por aí vai. Qual é o efeito do nível de gasto público ou da taxa de juros nisso? Absolutamente nenhum. Outro, 1/3 da inflação, são basicamente elementos da economia sensível a câmbio, porque o Brasil passa por um brutal processo de desindustrialização e a gente cada vez mais importa coisas de fora. Começando pelo final, não matou gente durante a pandemia, porque durante a pandemia não tinha teto de gastos, né? A gente aprovou o orçamento de guerra, então essas regras fiscais simplesmente não se aplicavam, né? Então, já começa por aí o desconhecimento. O outro desconhecimento que você tem em relação ao teto de gastos é dizer que ele limita o investimento real em qualquer área. Isso é mentira, né? Ele impede o aumento do gasto acima da inflação individualizado por poder. Se eu cortar, por exemplo, os super salários do Ministério Público, se eu cortar super salários do Judiciário e utilizar esse dinheiro para investir mais em educação, eu posso. Não há nenhum impeditivo em relação a isso. E isso eu tô falando de aumento real, não tô falando de aumento nominal. Corrigido pela inflação, mais um extra. E tô falando de ainda investimento e não de gasto corrente. A mesma coisa eu posso fazer com a saúde, a mesma coisa eu posso fazer com a infraestrutura. Não havia impedimento de aumento de investimento real em nenhuma das pastas ministeriais. Você só precisava cortar de outro lugar para você colocar aquele investimento novo naquele, porque a gente estava num nível de endividamento absurdo, continuamos numa escala de endividamento muito grande para um nível de país subdesenvolvido, em desenvolvimento, e justamente por isso que não há nenhum tipo de impedimento para investimento real em aumento de qualquer pasta, né? Um outro ponto que você colocou é em relação a, olha, a crise causada pelo governo de, vamos lá, a gente teve 12 anos de governo do PT, né? 4 anos ela com Tombini no Banco Central, com Manteiga com a nova matriz macroeconômica, né? E nada disso é responsável pela crise. O que é responsável pela crise é ela colocar durante, sei lá, 6 meses o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, que, sei lá, o desafio é você colocar 3 projetos do Levy que foram aprovados no Congresso Nacional durante esse período, durante a gestão do governo Dilma, né? Então, Kim, eu tenho uma dúvida muito grande. Você tem todo o discurso, a retórica, não, combater privilégio da elite do funcionalismo, pipipi, papapó. Aí quando vem uma categoria precarizada, a maioria mulheres, trabalhadoras, chefes de família, que ganham um salário terrível, e aí vem uma proposta para garantir um piso de 2 salários mínimos, que ainda tá baixo, você vai e vota contra. Por que você votou contra as agentes comunitárias de saúde do Brasil inteiro? Primeiro, porque não se coloca piso salarial na Constituição. Até peço para você ver um paralelo aí de pisos salariais constitucionais em outros países. O Brasil possui uma Constituição tecnicamente prolixa e super rígida, né? E justamente por isso a gente tem tantos problemas institucionais e justamente por isso todo governo que passa a gente muda a nossa Constituição. Então, primeiro ponto é, não se coloca piso salarial em Constituição. Segundo ponto, é muito fácil, lá em Brasília, o governo federal e os deputados federais aprovarem um salário baixo, ainda na minha avaliação, de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde, quando quem paga a conta são os municípios, que são saqueados pela União, que ficam com a menor parte dos recursos. Então, como é que você vai fazer? Né? Você aprova lá, muito bonitão, eu saio muito popular, como você colocou, a grande manada, 460 deputados votaram a favor. Era muito fácil eu votar a favor, surfar na onda e pagar de bonitão, como a maior parte dos demagogos e populistas de esquerda e de direita fazem e fizeram no Congresso Nacional. Agora, como é que eu chego lá pro prefeito de Meridiano, de uma cidade de 5 mil habitantes no interior de São Paulo, né, e falo pra ele, olha, nós aprovamos aqui na Constituição piso pra professor, pra enfermeiro, pra agente comunitário de saúde e nós não vamos te dar 1 centavo pra você financiar isso aí no seu município. Primeiro, reparem a incoerência do deputado Kim Kataguiri. Eu perguntei a ele qual país do mundo tem um teto de gastos semelhante ao do Temer, com status constitucional. Ele não respondeu. E aí, em seguida, ele diz assim, mas não pode aprovar o piso dos agentes comunitários porque é PEC. Ué, um argumento vale para um e não vale para outro. Por exemplo, ele discorda do projeto porque vai onerar os municípios que têm pequena receita. Perfeito. O Brasil tem mais de 1.000 municípios com 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, que têm realmente dificuldade de gerar receita para cumprir suas obrigações. Então, propõe a criação de um fundo federal para garantir o pagamento do piso das agentes comunitárias de saúde de combate à endemia, que ia custar só 2 bilhões. Algum agente comunitário de saúde que está assistindo a gente já foi procurado pelo deputado? Já conversou com ele? Já foi recebida? Para falar sobre suas condições de trabalho? É óbvio que não. Por que não propôs nenhuma emenda do agente comunitário de saúde? Porque não tá em fase de emenda. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, não tem comissão especial. Então, mais uma vez, um desconhecimento sobre o processo legislativo. Por que não fez? Por que não trabalhou? É porque você não sabe como é que funciona o trabalho lá, então você não sabe que não foi criada uma comissão especial, a gente não tá discutindo mérito, a gente tá discutindo constitucionalidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto. Cite um lugar que tenha isso na Constituição. Não tem, sabe por quê? Mais uma vez eu repito, uma coisa que você não sabe. A nossa Constituição é tecnicamente prolixa e super rígida. O que significa? Prolixa, porque ela trata de diversos assuntos, inclusive de política fiscal, coisa que não acontece em países desenvolvidos. Na maior parte dos países desenvolvidos, a Constituição não trata sobre política fiscal e o Brasil trata sobre trabalho, sobre política fiscal, sobre o Colégio Dom Pedro II. Isso significa tecnicamente uma Constituição ser prolixa. E ser super rígida significa que você tem um quórum qualificado para você aprovar modificações na Constituição e que nem com quórum qualificado algumas modificações você pode promover. E é por isso que não há outros países com essa mesma Constituição, com essa mesma configuração constitucional, que você não vai encontrar no texto constitucional esse teto de gasto. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. Qual a opinião do Johnny sobre as greves do funcionalismo público federal em 2024 e a reação do governo Lula frente a elas? Perfeito. Aí ele já tá rindo, ok? Eu vou falar mal do governo Lula e ele tá feliz. Vamos lá, gente. Vai lá, Jones. Em 2023 foi aprovado o novo teto de gastos, né? O novo arcabouço fiscal, ele tem fundamentalmente o mesmo modelo do teto de gastos do Temer. O que é que significa? O gasto financeiro do Estado fica livre, então não existe nenhuma restrição ao gasto financeiro do Estado, que ano passado foi, repito, mais de 600 bilhões, e o gasto primário do Estado fica reprimido. Reprimido ao quê? Ele tem um piso, tem que crescer no mínimo 0,6% e um teto de 2,5%, além de que ele ainda tem mais outra restrição, que é, pode gastar até 70% no máximo do arrecadado, do aumento de arrecadação do ano anterior, e se não cumprir as metas
fiscais, né, tem punição, proibição de concurso público e por aí vai. Isso gera uma consequência, porque cada vez que você dá um aumento, por exemplo, para um funcionário público, isso vira um gasto permanente. Você deu aumento, está no ano que vem, está no outro ano, isso é incorporado também em Previdência. Então o governo Lula, a partir do momento que aprovou o novo teto de gastos, que o Kim votou contra, eu sei que você votou contra, viu, Kim? Já estou adiantando, mas ele votou contra pelos motivos errados. Então, veja, a partir disso, o governo contratou uma briga com o funcionalismo público e está na prática fazendo uma contra-reforma administrativa já, a partir de portarias e normativas internas do Ministério da Gestão da Esther do EC. A gente teve greve nas universidades federais, a gente está tendo greve no INSS, que é um verdadeiro absurdo. O governo não quer reconhecer como carreira típica de Estado. O governo Lula 3 é a continuidade da agenda do Temer, da Ponte para o Futuro, da PPP, da austeridade e da precarização dos serviços públicos. Então, para nós, é fundamental que todo o funcionalismo público federal e toda a classe trabalhadora se coloque frontalmente contra o novo teto de gastos, lutando pela sua revogação, para a gente ter um novo marco de política fiscal no Brasil que permita dar atendimento concreto às necessidades da classe trabalhadora. Eu acho assim, meigo, ver o Jones falando, pô, o Kim defende a mesma política do PT, defende a mesma política do Haddad. Vocês entendem como é difícil ter um debate com uma opinião assim que nunca vai ser levada a sério, com uma opinião que nunca vai ser majoritária, com uma opinião que nunca vai ter relevância, com uma opinião que, assim, no embate público é uma coisa que chega a ser caricata, né? O cara falar que eu tenho um posicionamento igual ao do Haddad e do PT, sei lá, eu sinto que eu tô vendo uma criança comendo areia no parquinho, né? Falando esse tipo de absurdo. Enquanto a gente tá defendendo, de fato, corte de gastos e de privilégios pra uma elite, tanto privada corrupta como pública corrupta, que é justamente a nossa defesa, é justamente minha luta, e se você acompanhasse os meus votos e, de fato, meu trabalho no Congresso Nacional, você saberia disso, o sujeito tá lá falando que o Haddad é neoliberal demais, né? Mas vamos lá. Primeiro, rebater o negócio que ele falou sobre, olha, todo mundo sabe que te pergunta pra qualquer empresário, qualquer investidor, risco de dívida pública não tem risco. O risco é justamente o governo pedir dinheiro no mercado e ninguém querer emprestar por causa do baixo juros e falta de risco. Você tá rindo por quê? Banco Central? Banco Central pode rir. O Banco Central recentemente, sabe o que aconteceu? Né? Foi pedir empréstimo, né? Publicamente, e só 15% do crédito foi cedido. 85% do crédito o Banco Central não conseguiu. Né? E aí você tá rindo de uma realidade que você desconhece. Não é mentira não. Vai lá na ata do Banco Central e pesquisa. Sabe? É uma coisa básica, né, que eu quero colocar. O que não diz de onde vai sair o dinheiro. Primeiro, que a gente tem 20 bilhões em caixa na prefeitura e esse dinheiro é mais do que o suficiente para fazer 10%, assim, 115% daquilo que eu coloquei em relação à assistência social. Mas outro ponto, também tem um plano concreto de cortar 5 mil cargos dentro da prefeitura da cidade de São Paulo, que geraria uma economia de 250 milhões de reais. Você sim, eu não vi apresentar nenhuma fonte de financiamento para nenhuma proposta sua. No Brasil, é muito comum os liberais falarem que o problema do preço das coisas é imposto. E aí, de fato, o Brasil tem uma estrutura tributária injusta, em que a classe trabalhadora e a classe média é basicamente quem paga os impostos no consumo, e a burguesia, os ricos, os bilionários não pagam nada. Dado que em Kataguiri, qual é a sua proposta para o Brasil superar a dependência científico-técnica no setor de fármacos e, por exemplo, a gente aumentar a produção de IFAs no Brasil? Minha proposta é o seguinte, a gente começa com a reestruturação do orçamento. Não existe como a gente fazer investimento público se a gente não cortar gasto, né? Começa por aí, né? Se a gente não cortar os gastos obrigatórios que a gente tem, se a gente não enxugar a nossa máquina pública, não sobra recurso para investimento, não tem nada de engraçado nisso. Os gastos obrigatórios sufocam a margem que o governo tem para investimento. Eu já coloquei para você, 94% dos gastos são obrigatórios. E esses gastos nem consideram gastos que são materialmente obrigatórios, como pagamento de conta de luz, como pagamento de conta de água e etc. Então, nem sobra os outros 6%. Então, como que a gente faz uma política de investimento público pesada, como os países desenvolvidos fazem, sem que a gente tenha uma revisão periódica de gastos, sem que a gente corte os gastos para sobrar dinheiro para investimento? E digo mais, é um governo de direita que demais diminuiu o déficit da tabela SUS no Brasil inteiro com a tabela paulista aqui no estado de São Paulo com o governador Tarcísio. O que o governo federal, com 16 anos de governo de esquerda, não fez, que é a piada que se paga hoje, né, da tabela do SUS, você vai no hospital público, a consulta, SUS paga R$17, aquela consulta custa R$200. Você tem um déficit gigantesco. Muito desse déficit é suprido, sabe pelo quê? Pelo atendimento privado de instituições que atendem SUS, né? Ou seja, instituições como o Hospital de Base São José do Rio Preto, que são instituições privadas, mas que têm atendimento majoritário SUS, eles atendem no convênio, e sabe o que os capitalistas da iniciativa privada malvadões fazem com esse lucro? Utilizam esse lucro para suprir o déficit que eles têm do SUS que o governo não paga. Então, sem uma reforma estrutural do nosso orçamento público, a gente não vai conseguir investir em nada. Veja, o deputado, ele não respondeu concretamente como ele faria para reduzir essa dependência tecnológica e a gente deixar de ter um déficit de 20 bilhões na saúde como teve em 2023. Mais uma vez, o deputado não lembra dos projetos de lei que ele apresenta. Ele apresentou um projeto de lei que é até bom sobre a lei de patentes, para fazer a modificação da lei de patentes de 96 do governo FHC, e na justificativa do projeto está dito que o principal problema do valor alto do preço dos remédios no Brasil é a legislação de patentes atuais que privilegiam os grandes laboratórios estrangeiros que saem estendendo de maneira sem limites as patentes, impedindo, por exemplo, que se transforme em medicamento genérico. O deputado esqueceu do projeto de lei, ele não lembra, provavelmente a equipe dele apresentou e ele nem leu. Então, vou fazer uma pergunta para o Jones em relação a planejamento urbano e plano diretor na cidade de São Paulo. Vamos lá. São Paulo é uma das metrópoles, Jones, menos densas do mundo. 5 vezes menos densa do que Tóquio, 4 vezes menos densa que Paris, 3 vezes menos densa do que Madrid. Justamente a degradação completa que a gente tem hoje do centro de São Paulo, a destruição do centro que está absolutamente tomado pelo crime organizado, pelo crime desorganizado, né? A gente sabe da perda também dos diversos prédios históricos que também têm sido invadidos, depredados, destruídos. E também as restrições que você tem hoje de estabelecimentos comerciais em corredores de trânsito. Queria saber a sua opinião sobre isso, que é um dos temas municipais mais importantes que se tem para qualquer cidade. Isso. Veja, o deputado ele tem uma proposta que é uma tragédia, meu Deus do céu. Ele fala assim, não, São Paulo tem que aumentar o adensamento urbano. Como é que ele quer aumentar o adensamento urbano? Metendo prédio. E aí, vamos lá, você que é trabalhador e que é trabalhadora. Imagina, você conseguiria comprar um apartamento de 700 mil, de 800 mil, 900 mil,
Sabe? Ele quer meter mais prédio, onde já tem uma porrada de prédio. Resultado prático. Em São Paulo, 20% dos imóveis do centro estão abandonados. São o quê? São casas? Boa parte são prédios. Na Barra Funda, você tem 700 empregos para cada 100 moradores. Na Cidade Tiradentes, você tem 3 empregos para cada 100 moradores. Então, o que a gente precisa? A gente precisa construir moradia popular no centro. A gente precisa fazer com que o centro não seja só um lugar de pessoas ricas, e as construtoras, as empresas privadas não querem construir moradia popular. Isso é um problema gigantesco. E a gente precisa garantir uma política de urbanização de favelas, de construção de moradia popular também nas regiões periféricas e atração de emprego, mudando a lógica. Porque todo dia sai 2 milhões de pessoas, né, da zona leste para trabalhar no centro expandido. Esse fluxo diário, 2 milhões de pessoas para lá, 2 milhões de pessoas para cá, é inviável. Perfeito. Então, vamos falar de corrupção, né? O deputado federal, Kim Kataguiri, ele, quando era pré-candidato, ele acusou o Ricardo Nunes de ter entregado a cidade para o crime organizado, de ter relações escusas com o PCC, falou que o aumento descomunal de obras emergenciais, sem licitação e por aí vai, era indícios claros de corrupção. Kim Kataguiri, porque você está lambuzado, melado na corrupção. Fiquei com 30 segundos ali. Vamos lá. Eu mantenho absolutamente tudo o que já falei sobre Ricardo Nunes. Mantenho aquilo que falei em relação às obras superfaturadas, com os desastres planejados que foram denunciados pelo Tribunal de Contas da União. Mantenho, inclusive, os meus processos contra o prefeito e contra a prefeitura, em razão de todos esses casos que eu estive pessoalmente, fiscalizei e denunciei. Mantenho a minha proposta de seguro anticorrupção para garantir que as obras sejam entregues no prazo, na qualidade, no preço que foi combinado por contrato, sob pena de uma seguradora ter que pagar por aquela obra e você não ter prejuízo aos cofres públicos. Mantenho a minha proposta de acabar com o oligopólio, com a máfia dos transportes na cidade de São Paulo, separando aquilo que é licitação de capital, ou seja, aquele que vai investir na garagem, aquele que vai investir na compra do ônibus, da licitação da operação, que é aquele que vai ter o cobrador, vai ter o motorista, pra gente quebrar esse oligopólio histórico que tem na cidade de São Paulo e que se mantém na gestão de Ricardo Nunes, quebrar inclusive os contratos com as empresas de transporte ligadas ao PCC, cujos contratos foram assinados pelo Barreirinhas quando era secretário do Haddad, o próprio prefeito Haddad se mantiveram na gestão do Ricardo Nunes. Eu mantenho absolutamente todas as minhas críticas e meu posicionamento, eu tenho toda a independência pra falar isso. Se você achar estou envolvido e cheio no lamaçal de corrupção, me cita um caso de corrupção, um caso de desvio, um caso de, sequer de indiciamento, não vou nem falar denúncia, nem falar condenação, fala um indiciamento contra mim ou contra qualquer membro do Movimento Brasil Livre que você não vai encontrar nenhum, e se um dia houver, eu vou fazer questão de expulsar e eu mesmo cortar politicamente a cabeça do sujeito que fizesse escândalo da MBL. Réplica. Vamos lá, perceba a incoerência do deputado. Ele fala assim, eu não vou, eu tenho fazendo voto útil porque do outro lado tá Boulos, tá invasor de propriedade, tem um PT que fez o maior escândalo de corrupção. Os dados mostram que o governo Ricardo Nunes, inclusive você falou isso na sabatina do My News, que tudo indica que o governo Ricardo Nunes é o mais corrupto da história de São Paulo. É fala sua. Então, qual é a coerência? Porque assim, é isso. Você quer derrotar o Guilherme Boulos? Apoia outra candidatura. Mas você está apoiando o candidato que você não só fez as denúncias, como você dizia que era o mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar se lambuzar em corrupção. Você acabou de justificar estar apoiando o prefeito, que cresceu quase 300% as obras sem licitação, que o Tribunal de Contas do município indica que tem superfaturamento, que obras desnecessárias, benefício de amigos do prefeito. Tava o tempo todo criticando o PT, porque na política de campanhas nacionais ou na desoneração de folhas beneficiou os amigos do presidente Lula, da Dilma, não é isso? Fez muito isso com o Orlando Silva. E tá apoiando um candidato que faz a mesma coisa. Ah, mas eu não subo no palanque, mas na praguinha dos meus vereadores não tem a foto dele. Você tá apoiando ele no primeiro turno. No segundo turno tem um debate ainda, que no segundo turno você vota no menos pior. O segundo turno é redução de danos. Mas no primeiro turno é afirmação de projeto. Você vota em alguém que você tem concordância. Eu concordo plenamente com você que no primeiro turno é um debate de ideia pra votar no projeto que você acredita. E o projeto que eu acreditava é o meu. É o meu plano de governo, é justamente a minha candidatura. E a minha candidatura foi sabotada, foi retirada pelo partido justamente por todo o sistema que eu combato. Né? Todo o sistema que eu combato articulou a retirada da minha candidatura. Você tá rindo do que não? Eu sou o cara da burguesia, eu sou o cara da imprensa burguesa, eu sou o cara dos grandes bancos. Sou tão foda que chega na hora do partido me dar legenda eu não consigo. Ah, porra, que maravilha, hein? Que grande defesa da burguesia, que grande defesa dos grandes bancos, que grande defesa dos grandes oligopólios, que grande defesa dos interesses do sistema que eu tô fazendo. Quem tá votando no MBL não tá apoiando o projeto do Ricardo Nunes, mesmo porque os nossos vereadores vão ter toda a independência, como eu mantive todos os meus processos contra o Ricardo Nunes e todos os desmandos da prefeitura. Os vereadores vão manter exatamente a mesma postura porque a gente tem independência.